Reis 3:16. Amém? Todos acharam? 2 Reis 3:16, que diz: E disse, assim diz o Senhor. 3:15, desculpa. Ora, pois trazei-me um tangedor, ou músico. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei entre os vales muitas covas, ou covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, mas também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Isso também é pouco aos olhos do Senhor, como também entregará os moabitas em suas mãos. Quando eu comecei a ler este versículo, eu achei algo muito interessante sobre um versículo. É que Deus, ele vai falar para Eliseu, fala assim: olha, Eliseu, fala para o meu povo, manda ele construir muitas covas. Eu sei que o que eles precisam é água, mas eles vão construir covas. Porém, eles não vão ver nem vento e nem sequer vai ver chover. Porém, aos olhos humanos parece ser impossível um poço, ou seja, um buraco se encher de água sem ao menos cair água do céu, ou então água das nuvens. Aos olhos humanos seria impossível aquele buraco ser cheio, porque não havia nenhum tipo de água caindo, ou então nenhum vento trazia água. Porém, uma coisa que também me deixou surpresa é que o Espírito Santo, ele bradou em meu coração, é que o agir de Deus é totalmente diferente do nosso. Nas nossas vidas, nós sempre temos hábito de construir os futuros, ou seja, nós sempre traçamos o que nós devemos fazer, nós sempre traçamos aquilo que deveríamos fazer amanhã. Porém, sempre quando nós agimos alguma coisa, sempre pensamos, mas se tiver alguma coisa, mas se chegar lá na frente e alguma coisa acontecer, mas se eu for por esse caminho e tudo der errado, mas se eu voltar para Jesus e não for a escolha certa, mas Jesus, e se eu fizer isso? Sempre existe um se. Se eu escolher isso, será que vai ser o certo? Se eu fizer essa escolha, será que eu vou ter algum tipo de consequência? Essa é muita das coisas que às vezes acontecem em nossa vida, a qual nós tomamos a decisão errada, porque nós como humanos traçamos nossos futuros, sempre pensando o que vai acontecer lá na frente, mas nunca pensamos em algo bom, pensamos sempre que vai ser algo mal. Porém, Deus é diferente. Quando Ele traça nossos planos, Ele sempre faz com soluções. Vai acontecer algo, porém vai ter uma solução mais à frente. Era isso que Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós também iremos vencer. Ele sempre deixa essa promessa. Ele sempre quebra o si do homem, porque nós como cristãos, nós devemos sempre saber a quem deve recorrer. Quando nós estivermos passando por momentos ruins, nós devemos sempre saber que não existe si para Deus, existem soluções. Se acontecer alguma coisa, não importa, mas é Deus. Se o seu alvo é Cristo, você não deve temer mal algum. E foi isso que aconteceu. E uma frase, a qual, quando eu estava preparando essa palavra, uma frase que martelou é: quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ele. Você quer conhecer a pessoa que está do seu lado? Dê poder a ele. E ali ele vai revelar quem ele é. E aqui nesse capítulo vai iniciar exatamente falando das histórias de vários reis de Israel. Entre eles está uma história a qual todo mundo já sabe, de Acabe. Acabe era um rei a qual ele queria sempre, junto com Jezabel, ganhar mais, ganhar título, ganhar dinheiro, ganhar riquezas, porque era isso que ele focava. Teve coisas boas, mas teve mais coisas ruins.
Só que aqui Acabe agora morreu, foi para uma luta e levou uma flechada e morreu. E com isso seu filho agora teve que assumir o reinado. Porém, o seu filho fez exatamente a mesma coisa que o seu pai fez. Ao invés de buscar a Deus, ele foi buscar Baal. E o profeta naquela época era Elias. E o Senhor inquietou Elias e disse: olha, Elias, vai diante ao rei e fala que ele não vai morrer, porque em Israel ainda existe Deus. Olha, Elias, vai diante do rei e fala que a doença dele não é para a vida, mas é para a morte, porque ele não me procurou, ele procurou a Baal. E agora o rei desesperado, tendo um reinado para poder reinar, tendo um lugar para poder ajustar, porém agora ele adoeceu, não tinha filho, não tinha ninguém para poder deixar ele, para poder deixar no poder. E naquela época o reinado era passado de pai para filho, e se o rei não tivesse nenhum tipo de filho, passaria para o irmão. O rei agora morre. E agora quem assume é o outro filho de Acabe. Porém, o filho de Acabe, eles sempre foram doutrinados a não seguir a Deus, a não fazer aquilo que Deus queria, a não fazer exatamente as coisas que eram corretas aos olhos de Deus. Certo que ele quebrou todos os altares que tinha de Baal. Porém o principal, que era seguir, que era Deus, não tinha mais. E com isso os moabitas, eles começaram a olhar e falar assim: se Acabe morreu, o outro filho de Acabe morreu, então sabe o que nós vamos fazer? Vamos revoltar contra eles, nós vamos atacar. Porém, sabe de uma coisa? Às vezes nós ficamos tão desesperados por muitas coisas que esquecemos que o período de buscar Deus não é no meio da prova, não é no final da prova, mas é antes da prova. Se você estiver preparado antes da prova, tudo dá certo. Nós temos que saber que obstáculos em nossas vidas sempre vai aparecer. Ninguém conseguiu ter uma coisa de sucesso, ou conseguiu sucesso sem ao menos passar por obstáculos. Quer exemplo? Davi, o grande obstáculo de Davi era Golias. Porém, se Davi tivesse olhado para Golias e tivesse pensado: não, é grande demais, eu não irei conseguir, ele não iria conseguir. Muitos falaram: olha, Davi, ele é gigante, você é apenas um moço, você é muito jovem, você não consegue, vou usar as armaduras. E Davi, ele olhou e disse assim: não, eu não preciso de armaduras, mas eu preciso de Deus. Existe uma coisa que Deus nos colocou em nossas mãos, a qual é muito valiosa, que se chama escolhas. É através das suas escolhas, do seu posicionamento nas provas, que vai definir quem você é. É através das suas escolhas que vai definir como vai ser o seu futuro. É através do seu posicionamento diante de Deus que vai decidir qual tipo de cristão você é. É através do seu posicionamento e das suas escolhas que você vai falar para Deus se você é crente para poder servir verdadeiramente a Ele. Quando aparece algum obstáculo em nossas vidas, nós simplesmente tendemos a voltar para trás, a dizer: olha, Deus, eu não consigo, olha, Deus, eu não vou conseguir passar por isso. Mas eu tenho uma coisa para falar para você: se tem um obstáculo à sua frente, existe um Deus que é bem maior que ela. Tudo vai depender de acordo a quem você está olhando. De acordo com que você se posicionar, é o que vai acontecer lá na frente. Você vai traçar o seu caminho. Agora, Jorão, o filho de Acabe, ele vai reinar. E com isso ele começa a fazer estratégia. Começa a falar para Josafá: olha, Josafá, assim, os moabitas estão querendo me atacar. E você vai seguir junto com ele, ou então vai me apoiar? E Josafá: olha, fala assim, Jorão,
Não importa o que seus pais fizeram, não importa quais são as decisões, porém o meu povo vai ser o seu povo, vai se unir a você, e todos os meus cavaleiros irão te ajudar. Agora traça caminhos, traça lugares estratégicos, agora faz a caminhada, porque eu irei contigo, nós iremos vencer essa batalha. Porém, sabe o que falta? Falta estratégia. Muitas das vezes nós tendemos a travar lutas espirituais sem fazer nenhum tipo de estratégia. Quer que sua casa seja liberta? Trave lutas espirituais através de oração. Quer que sua família, quer que alguém da sua família seja convertida? Pague preço através de oração. Essa é a estratégia do crente, orar. Quando Deus estava aqui, Ele não disse que era simplesmente orar, era orar e vigiar. Ei, sabe o que eu estou falando para você? Você é cristão, você tem estratégia. Você não deve se abalar diante do inimigo. Deus, Ele lhe deu força para vencer qualquer tipo de coisa. Porém, no meio da caminhada, depois de 7 dias, o pessoal sentiu sede. Mas aonde procurar água? Se não tinha, era seco. E foi quando Josafá disse: olha, não existe nenhum tipo de profeta nesse lugar para que nós possamos consultar. Ele começou a falar assim: ah não, existe um, a qual está começando agora, é Eliseu. Aqui vai falar de Eliseu, eles vão citar Eliseu como se fosse algo menor. Porém Eliseu, ele viu Elias sendo arrebatado através de redemoinho. Quando Eliseu viu Elias, ele começou a gritar: olha Deus, cadê o Senhor? Você não vai me dar, a única coisa que eu quero é porção dobrada, eu não quero mais nada. E ele, quando ele colocou o manto de Elias no meio das águas, as águas se abriram. E depois Eliseu começou a fazer muitas coisas. Entre eles, no início, começou a fazer, foi a purificar a água, porque o povo tinha água, porém era toda contaminada. E ele foi lá e purificou. Quando chegou entre as cidades, o pessoal começaram a caçoar de Eliseu, começaram a dizer: ah, olha ali o baixinho careca. E Eliseu disse assim: olha Senhor, eu não vou fazer nada, apenas vou passar, mas eu quero justiça, mata esse povo. E veio um urso e devorou. Porém, era um pequeno profeta. Mas sabe de uma coisa que eu comecei a perceber? É que se você é homem ou mulher de Deus, Deus, ele tem um cuidado enorme com você. Deus, ele não vai deixar que você seja constrangido no meio de todo mundo. Você é cristão. Você tem um Deus a qual ele criou, a qual tem um cuidado maior com você. Então Eliseu, ele começou a falar, olhar para Jorás e falar assim: o que é que tu está fazendo aqui? O que é que eu tenho eu contigo? Para todos era alto de ousadia de Eliseu, porque Jorás agora era rei. Se ele quisesse matar Eliseu, ele poderia. Jorás agora era rei. Se ele quisesse dizer: olha Eliseu, de hoje você não passa. Mas sabe uma coisa que eu aprendo? É que se você é profeta, você tem que falar tudo aquilo que Deus mandar. Então ele não tinha medo, porque ele sabia que existia um Deus que cuidava dele. A certeza daquilo que você está buscando. Quando você busca, você não precisa ter medo do que vai acontecer lá na frente. Quando você é homem ou mulher de Deus, quando você é homem ou mulher de oração, você não tem que temer aquilo que vai vir na sua frente. Você é mulher de Deus, se comporte como uma. Você é homem de Deus, se comporte como um. Você não deve temer quando Satanás vir lhe confrontar. Porque uma coisa é nós falarmos de Davi, da atitude que ele teve diante de Golias, isso na teoria. Outra coisa é na prática, quando Golias vem lhe confrontar, cara a cara. Ali é ali que Deus quer saber como você vai se posicionar como cristão. Sabe o que eu estou querendo falar para vocês? É que Deus quer ver o seu comportamento quando tudo estiver ruim. Deus, ele quer ver seu comportamento quando tudo estiver dando errado. Deus, ele quer ver seu comportamento quando você olhar para um lado ou para o outro e não ter ninguém para quem recorrer. Era isso que Deus estava testando de Jorás.
quando Joás ele olhou e viu que não tinha mais ninguém, não tinha mais nenhum aliado, ele disse: não, vou me juntar a Josafá. Porém aqui dali não o bastava. Sabe o que ele esqueceu? É que antes dele ir para a luta, ele deveria ter consultado a Deus. Antes dele ter feito qualquer tipo de coisa, ele deveria ter consultado a Deus, ter traçado sua trajetória, por onde ele deveria andar, por onde ele deveria passar, e se acontecesse alguma coisa, o que ele iria fazer. Porque quando nós colocamos Deus à frente de tudo, tudo dá certo. Quando Deus é o nosso guia, nada dá errado, porque é Deus que está comandando tudo. Ei, sabe o que eu estou querendo falar para você? É que antes de fazer qualquer tipo de coisa, coloque Deus à frente. Ei, está acontecendo qualquer tipo de coisa, coloca Deus à frente. Nenhum obstáculo é grande demais que Deus não possa concluir, ou que Deus não possa fazer. Assim, o que é que eu tenho contigo? Porque você não fez nada de bom que seja para nossos profetas. Sua linhagem toda, nenhuma teve um compromisso sério com Deus. Toda a trajetória de rei que teve aqui, todos desagradaram a Deus. E por que eu iria fazer alguma coisa para você? Para que eu iria consultar Deus para poder fazer qualquer tipo de coisa? E Joás fala assim: não, mas eu vim com Josafá. Ele fala assim: eu só vou consultar a Deus por conta de Josafá. Sabe o que eu estou querendo falar? É que quando você tem intimidade com Deus, não importa onde você esteja, você é reconhecido. Você é reconhecido aonde quer que você esteja. Josafá, ele estava entre 3 reis. Porém só ele se destacou entre eles, porque Josafá era um homem fiel a Deus, era um homem que consultava a Deus, ele era rei, porém o rei dos reis que traçava o caminho dele. Eu tenho certeza que antes de Josafá confirmar, ele disse: olha Deus, eu estou indo com ele, mas eu quero que o Senhor vá à frente de tudo. Eu sei que vai acontecer alguma coisa, mas eu sei que o Senhor vai levantar alguém. Era isso que faltava de Joás. Faltava mais obediência de Deus. Ao assumir o trono, ele deveria falar: olha Deus, reina no meu lugar. Olha Deus, eu destruí todos os altares de Baal, mas eu quero que o teu altar fique pronto. Eu quero que o Senhor tome direção de tudo. Eu quero que o Senhor tome direção dos meus sonhos, dos meus projetos. Falta direção. Ei, sabe uma coisa que sempre fala, que os pregadores sempre falam, todos, é que falta, todo mundo tem sede de oração. Ou sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Nossa geração está sedenta de Deus. Mas por quê? Porque existem pessoas que não querem pregar mais a palavra e não tem mais a direção de Deus, faz do jeito que quer. Ei, falta direção. Depois ele manda trazer os músicos e fala: olha, eu só vou profetizar quando trouxer diante de mim músicos. E quando começaram a tocar, o Espírito do Senhor desceu e ele começou a profetizar. E é esse ponto que eu quero que vocês foquem. É que tudo depois que o profeta vai falar perante o povo, tudo parecia loucura. Ele começou a falar: olha, eu quero que vocês peguem os soldados e comecem a cavar covas. Porém, eles eram soldados, carregava lanças, carregava espadas. Mas como é que iriam fazer covas? Nenhum soldado saía de casa com uma pá ou então com uma enxada para poder fazer algum tipo de cova. Mas sabe o que o profeta estava querendo falar? Você não veio buscar a mim o sobrenatural, então eu vou agir como sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Você agiu perante aqui, porém aqui basta. Deus vai fazer o restante. Você consultou um profeta, tudo bem, mas nós vamos agir como algo sobrenatural. Eu creio que todos que ficaram desesperados, como é que vão fazer covas? Mas sabe uma coisa que e também ficou martelando em meu coração? É que Deus, Ele está procurando pessoas para poder usar outras armas.
Você canta, tudo bem, mas você começa a procurar o dom de pregar, o dom de profetizar, começa a procurar outras coisas. Ei, o reino do Senhor está aí, aberto para qualquer pessoa. Basta você procurar. Quando o profeta disse, cava covas, ele disse, olha, pede para o teu soldado abaixar a lança, descer do trono. Começa a mostrar para eles que eles são humildes, e que se não fosse a mão de Deus, todos iriam morrer aqui no deserto. Começa a falar para os teus soldados que tudo aquilo que eles aprenderam, ou que eles ensinaram, ou que eles trajaram antes de vir para cá, não valeu de nada, porque eles não colocaram Deus. Começa a falar para os teus soldados que eles têm que voltar atrás, e têm que cavar cova, mas com outras armas, porque eu quero usar ele com outras armas. E eles pegaram e começaram a cavar. E depois o profeta disse, olha, não vai chover, e nem vai ventar, porém esse coisa aqui todos vai ser cheio. E tem mais, e aos olhos do Senhor isso ainda parece ser pouco. Então vocês não vieram aqui para poder travar uma batalha, já que vocês buscaram a Deus, e através de Josafá, que foi o homem fiel a Deus, que foi o homem a qual procurou a Deus, que foi o homem a qual foi temente a Deus, através dele, Deus ele vai dar os moabitas diante da mão de vocês, mas só através deles. Às vezes nós esquecemos que tudo que nós temos que fazer tem que ser pela honra e a glória do Senhor. Às vezes nós esquecemos que todos os nossos planos, todos os nossos projetos estão traçados, mas Deus que dá a ordem final. Às vezes nós esquecemos que antes de qualquer tipo de batalha, Deus que tem que guerrear por cada um de nós. Às vezes nós achamos que com nossas forças, com nossas estratégias, com nossos estudos, achamos que podemos fazer qualquer tipo de coisa, e não é desse jeito. Deus é o seu dono, Deus é o seu criador. Então coloque Deus à frente de tudo. Quer evangelizar? Antes procure a direção de Deus. Quer pregar? Antes procure a direção de Deus. Procure estudar mais de Deus. Mas não faça nada. Não faça nada sem a direção de Deus. Joás, talvez se ele tivesse ido e metido a cara para poder ir para os moabitas e guerrear junto com eles, talvez eles poderiam ter perdido, porque ele não procurou a direção de Deus, porque ele não procurou saber se era exatamente essa trajetória que Deus queria. Talvez não era por esse caminho que Deus queria que ele fosse, talvez fosse por outro. Porém, Joás estava nem aí para saber o que Deus queria saber sobre o reinado dele, sobre como ele reinava. Ei, você é projeto de Deus, Deus te criou, Deus te trouxe até aqui, Deus te salvou. Então Ele que faz a sua trajetória. A partir do momento que aceitamos a Deus, nós negamos tudo o que nós queremos fazer. Quando nós seguimos a Deus, nós deixamos para trás tudo. Talvez aquela cova também pudesse significar que eles deveriam enterrar o novo eu, o eu deles, lá dentro. Talvez Deus quisesse falar para ele: olha, vocês têm que se reconstruir, vocês têm que nascer uma nova pessoa, como Paulo mesmo falou. O velho eu tem que morrer, todo costume você tem que deixar para trás. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Você está faltando direção de Deus. Quer fazer alguma coisa? Antes peça ao Senhor. Quer pregar? Antes peça ao Senhor. Pague o preço. Está na hora de mover o céu com oração. Está na hora de fazermos aquilo que Jesus falou, que era negar a nós mesmos e pegar nossa cruz e andar. Ei, está faltando direção de Deus em tudo. Muitas das vezes nós olhamos para pessoas e achamos e elas acham que pode fazer qualquer tipo de coisa sem direção de Deus, porque eles podem, estão cheios de si, estão cheios deles mesmos. Ei, está na hora de nós esvaziarmos de nós mesmos
e encher de Deus. Nós podemos olhar para todos os reis que passaram em Israel e começamos a tirar aqueles que serviram a Deus e aqueles que deixaram Deus de lado. Nós podemos julgar aqueles que deixaram de lado, mas antes de julgar, começa a se perguntar: será que eu faria diferente dele? É fácil adorar a Deus quando tudo está dando certo, quando você tem tudo para comer, quando você tem qualquer coisa dentro de casa e você pode buscar a Deus. É muito fácil buscar a Deus na bonança, é muito fácil buscar a Deus quando tudo está dando certo, quando tudo você traçou está dando certo. Agora eu quero ver como você se posiciona quando tudo estiver dando errado. Eu quero ver se você vai procurar a Deus quando você olhar para o armário e não tiver nada. Eu quero ver se você vai começar a buscar a Deus, se quando você traçou aquilo e orou para o Senhor e deu tudo errado. Quero ver você buscar a Deus quando você criar expectativa em alguma coisa e dá errado. Porque nós, como seres humanos, quando começamos a traçar nossa trajetória, nós criamos nossas próprias expectativas, e quando dá errado, nós colocamos culpa em Deus. Começamos a falar: ah, Deus, porque não deu certo. Ah, Deus, eu orei tanto pelo Senhor, mas porque não deu certo. Não deu certo porque você não colocou Deus à frente de tudo. Às vezes as provas vêm para nos fortalecer e saber que aquilo que nós estamos fazendo é errado, é na direção errada, e Deus, Ele quer moldar muitas pessoas por conta disso. Coloque Deus à frente de tudo. Aos seus olhos pode estar dando errado, mas é do errado que Deus faz dar certo. Deus nunca disse que iria pegar uma pessoa, ou então ia fazer de um projeto certo e ia tornar maravilhoso. Não, é do projeto errado que Ele vai fazer, restituir o projeto dele, o projeto maravilhoso. Deus nunca disse que na vida de cristão, ou então quando nós aceitamos a Deus, na Bíblia não está dizendo isso, que tudo vai dar certo. Não, é que nós, a única certeza nós cristãos temos, é que nós iremos passar por prova constantemente. Nós temos que saber que como cristãos nós temos que estar aptos a ser provado a qualquer momento. Porque uma coisa é você ser cristão, falar que adora ao Senhor na frente de todo mundo. Outra coisa é você falar que adora ao Senhor quando você está sozinho dentro do seu quarto. Quando você está sozinho e não olha para o lado e não vê ninguém. Quando você olha para frente e vê que não tem nenhum foco na frente que vai dar certo. É aí que Deus quer saber como você vai se comportar. É aí que Deus quer saber como você vai procurar. Se você vai procurar homem, se você vai procurar Baal, ou se você vai correr diretamente para Deus. Tudo depende do seu comportamento. Deus, Ele quer usar muitas pessoas. O Espírito Santo, Ele quer usar muitas pessoas. Porém, poucas pessoas estão aptas para pagar o preço. Às vezes nós estamos considerados, nós estamos acostumados a seguir numa vida que está sempre certo, que tudo dá certo. Às vezes nós estamos acostumados, acomodados a uma vida simples, de sair de casa, adorar o Senhor e ir embora. Às vezes nós estamos acostumados a simplesmente adorar o Senhor quando está na igreja, e quando chega em casa acabou aquela adoração. Porém não é isso. Deus, Ele quer uma vida cristã constantemente. Ele quer saber você, quem é você quando tudo aqui se acaba, quando as portas se fecham, quando está você dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro da rua, no meio da rua. Ele quer saber como você é diante daí, através do seu comportamento. Josafá, ele não precisou se apresentar perante Eliseu. Josafá, ele não precisou dizer: olha, eu sou o rei Josafá. Não, ele disse: não, eu só vou fazer porque ele é homem de Deus, porque ele serve ao Senhor. E através do seu comportamento, pessoas vão identificar se você é cristão ou não. É através do seu comportamento que pessoas ainda vão ser libertas. Vão olhar para você e vai dizer: eu quero ser igual a ele.
Pessoas vão olhar para você e falar assim: não, ele realmente está servindo ao Senhor. E uma coisa que ficou martelando em meu coração, para poder encerrar, é que quando tiver alguma dificuldade, alguma coisa à frente, você não tiver saída, ore. Cristão, ele não deve se preparar quando está no meio da prova, ou então quando a prova está vindo. Não, o dever do cristão é se preparar antes. O dever do cristão é permanecer em constante oração, para que quando chegar o dia mau, para quando chegar nas provações, ele já está revestido, e não se revestir na hora. Não, é fácil procurar o Senhor quando tudo está bem, mas vamos adotar de procurar o Senhor quando tudo estiver mal, quando a coisa má, a gente saber que está chegando. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.